Você consegue dar uma dica aí pro pessoal que está agora lá travadão, faturando 1.000, 2, 5.000, não consegue avançar? Que processo é fundamental ele dominar aí para poder dar um próximo passo? O que você poderia Nossa, dar de muito dica bom. aí? Primeira dica é o seguinte: eu gosto de trabalhar com sprints de 20 mil recorrente. Então, por exemplo, quem está travadão, está com 1.000, 2.000, ele vai aprender como executar, né, um conjunto de ações em sequência, tem que respeitar a ordem. Então, executa essas ações em sequência para você trazer um novo cliente que vai te pagar por mês, mensal, ali um valor recorrente. Eu gosto de trabalhar com sprints de 20 mil. Por quê? Porque quando o empresário ele bate nos 20 mil, eu acho que é um bom faturamento para ele poder reinvestir na empresa. Ele pode contratar equipe técnica. Ele pode investir em marketing, caso ele queira. Ele pode aumentar a retirada dele como empresário. Às vezes, o cara está há anos ali, sabe, apertado, e ele bateu 20 mil a mais de faturamento, ele pode passar a retirar um pouco mais para ele. Então, ele tem muita escolha. E por que isso é interessante? Porque o cara que fatura 100 e ele quer chegar a faturar, sei lá, 180 por mês, cara, ele consegue planejar. Ele faz 4 sprints de 20 mil. Então, de 100 passa para 180. Então, ele faz um sprint de 20, outro de 20, 20, 20. Então, ele começa a trabalhar assim. Daqui a pouco, ele começa a planejar. Ele fala, olha, então, a cada tantos meses, ou, por exemplo, a cada 5 clientes, me dá 20 mil de faturamento. Eu consigo 5 clientes em 3 meses. Então, a cada trimestre, eu bato 20 mil. Ele pode projetar o futuro, pensando, olha, então, se a cada trimestre, né, eu faço mais 20 mil, então esse ano vai ser mais 20, 40, 80 mil, certo? Ele começa a projetar. Então, ele faz uma projeção muito mais pé no chão. Agora, não tem regra, não dá para dizer que ele vai bater 20 mil em 3 meses ou vai bater 20 mil em 6 meses ou em um ano. Isso realmente não tem regra porque varia aquilo que ele está oferecendo. Por exemplo, quem é desenvolvedor, é muito mais fácil fazer 20 mil do que o cara que trabalha com infra. Porque um contrato de infra é mais barato, dependendo do cliente, cara, é 1.000, 1.500 reais, 2.000 reais, tá? Isso é um contrato padrão de infra. Segurança já é um pouco mais caro. Dependendo do cliente, você consegue cobrar contratos mais caros. E desenvolvimento são contratos mais caros ainda. Então, rapidinho você passa isso. E aí, quais são, então, as sequências de ações? Primeiro você precisa atrair clientes em potencial. Essa é a primeira coisa. Só que o empresário, ele pode atrair clientes de várias maneiras. Ele pode usar o tempo dele para poder ligar para cliente, para poder fazer abordagem por telefone, ou para poder ficar mandando mensagem direta no LinkedIn, ou para poder fazer pesquisa de listas e jogar em uma ferramenta, ou criar, sei lá, automatização, enfim. Então ele pode usar o tempo dele, e pode ser dele, ou ele pode delegar, tá? Essa função, de repente, para um estagiário, para alguém, mas pode pagar com tempo. E a outra maneira é o seguinte: é você pagar para plataformas. Entendeu? Você cria uma estrutura automática, você bota um orçamento ali por mês e aquela estrutura automática está contactando e divulgando a sua empresa para N pessoas. Dessa forma, eu acho muito mais inteligente, muito melhor. Por quê? Porque quando tem alguém fazendo um processo que ele toma tempo, cara, pessoas às vezes acordam de mau humor, pessoas ficam doentes, sabe? Pessoas têm oscilação na produtividade. Tem dia que ela executa muito bem, tem dia que executa mal, entendeu? Agora, se eu automatizo e crio uma estrutura que divulga a minha empresa, essa estrutura automática, ela vai rodar sempre. Vai rodar segunda, terça, quarta, não tem feriado, não tem nada. Então, ela vai estar sempre mostrando a minha divulgação da empresa para vários clientes em potenciais. Então, qual é a estrutura que eu recomendo para todo mundo começar? Anúncios. Por que anúncios? Porque quando você começa a fazer um anúncio, você bota um orçamento ali, pode ser no Google, no Instagram, Facebook. Então, você bota um orçamento ali e a rede social vai exibir aquele anúncio para 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Certo? E aí você começa a descobrir quanto você tem que botar de dinheiro por semana para o seu anúncio aparecer na feed das pessoas. Então, beleza, aí você começa a descobrir os seus números. Você, para Perfeito. automatizar, você gasta um tempo inicial, que é montando toda a parte estrutural da coisa, que é montando o conjunto de anúncios, a parte técnica da coisa, né? A página, tem que cair numa página, a pessoa tem que deixar o cadastro lá, tem que deixar o contato para chegar para você, e aí você vai ligar, vai marcar e tal. Enfim, então você gasta um tempo para poder montar isso. O cara montou essa arquitetura, validou,
Você vai deixar anúncio rodando mais de um ano. E aí, o Isso. cara veio, o que que eu faço? Essa pessoa, ela tem que vir já com um interesse. Então não é só atrair, é atrair da maneira certa. Por exemplo, se eu ligo para você, Daniel, e falo assim, Daniel, olha, podemos marcar uma reunião semana que vem só para a gente falar de tecnologia, para eu apresentar minha empresa? E vamos imaginar que você aceite. Ele está pronto para comprar? Ele vai comprar? Não necessariamente. Então, como que eu gosto de fazer? Eu gosto já de atrair o cliente por um problema que ele tem e que ele quer resolver. É como se eu falasse o seguinte, olha, quem tem o problema X, levanta a mão. Então, eu quero que o cliente levante a mão, ele vá no meu site, ele deixa o contato e ele já espere um contato meu, sabendo que eu tenho uma solução para resolver o problema dele. Peguei esse contato, eu levo ele para uma reunião. Na reunião, eu uso a técnica só de fazer perguntas. Eu gosto de perguntar, falar 5% do tempo e deixar o cliente falar 95% do tempo. Porque eu quero ler a mente do cliente. E aí eu vou fazer perguntas sobre o problema que ele tem, quais são as implicações desse problema, quem são as pessoas que autorizam a compra, sabe? Se ele já tentou fazer alguma outra solução paliativa, como que foi esse teste, se funcionou ou não. Se ele não resolver esse problema agora, o que muda para ele? Se ele esperar para resolver daqui a 6 meses, sabe? O que muda para ele? Quais são os impactos que isso tem para ele? Em quanto tempo ele pretende resolver esse problema? Faço um mapa da mente do cara, um questionário mesmo. Perguntei lá, tirei as informações. Beleza, depois que eu tirei todas essas informações, o que eu faço? Eu procuro agora ir para a parte técnica. Muitas vezes ali, nessa primeira reunião, a gente vai fazer uma reunião menos técnica, mais executiva. Não vou perguntar qual o modelo do firewall do cara, sabe? Não vou perguntar qual é a nuvem que ele usa, não. Então, eu faço primeiro essa mais executiva das implicações, da necessidade, e depois eu faço uma da parte técnica para coletar essas informações. E aí, depois que eu tenho tudo isso de informação, aí eu apresento a minha solução. Aí eu mostro como o meu serviço resolve todos os problemas que esse cara me falou. Depois que eu apresento isso, eu valido, né? Eu vejo se o cliente está confiante que vai resolver mesmo. E aí depois eu vou para a última etapa do processo, que é o fechamento. Então eu escrevo a proposta, uma proposta altamente persuasiva, focada com um objetivo, dizendo o que o cara vai receber de resultado. Só que uma coisa é eu falar do resultado. Agora, se eu falo o resultado e dou a data, falo, ó, Daniel, vou vender a sua empresa e no final de 6 meses, sei lá, em setembro desse ano, você vai ter 100 mil na sua conta. O fato de eu falar a data passa muito mais credibilidade, entendeu? E aí eu gosto sempre de arrematar com uma garantia. Por quê? Porque muitas vezes o cliente ele está avaliando o risco. É isso. Então, quem vai fazer um projeto de desenvolvimento, quem vai entregar um software para um cliente, cara, faz isso. Chega lá para o cliente e fala, olha, está aqui, o software vai atender esses seus requisitos. Você hoje tem essa dificuldade, você tem lentidão nisso, essa tarefa aqui gera muito erro, ou essa automação aqui não funciona, essa integração não funciona. Então, meu software vai entregar tudo isso, certo? O software vai estar pronto em 60 dias, e se não estiver pronto, você não precisa... Você não paga. Você pode cancelar o contrato. E aí, por que você faz isso? Para você poder tirar o risco das costas do cliente e trazer o risco para suas costas.